Olá, gerente de projeto sustentável, nosso GPS, governança corporativa, sustentabilidade, relacionamento social, meio ambiente. Eu sou Eduardo César da Project Mais, seu PMO Virtual Sustentável, e hoje vamos falar então de uma companhia que representa aí, né? Ela vai entrar como nosso representante, abriu as portas para nos receber com esse material maravilhoso, a companhia alemã da Alemanha para o mundo, a Volkswagen, né? Vamos falar então uma companhia do ramo aí dos veículos, né, automotivos, que são aí mote, né, de grandes geradores do efeito estufa, né, dessa emissão aí dos gases de efeito estufa do aquecimento global dos grandes centros urbanos. Então, o que a Volkswagen está fazendo, né, para ter essa pegada mais sustentável, né? Então, uma empresa alemã, da Alemanha para o mundo, no Brasil, né? Ela teve presente desde lá da época do Juscelino Kubitschek, né? O incentivo da vinda das montadoras para o Brasil, na grande região aqui do ABC, mas mundialmente a Volkswagen está praticamente em todos os países do mundo, países desenvolvidos em desenvolvimento, né? Com esses modelos, né? O próprio nome da companhia fala um modelo popular, né? Então, nada mais sustentável do que distribuir veículos para as populações, né? De distribuição que possam ter renda para adquirir um veículo Volkswagen. Então, é sustentável, está completamente conectado ao DS 1 e 2, da diminuição da pobreza e do crescimento econômico das populações e do mundo. Então, por essa pegada, só a própria existência da companhia, com veículos sustentáveis desde a sua origem, veículos que com alto desempenho, né, como todo motor alemão, então alta eficiência, alto desempenho, por si só, os produtos da Volkswagen já nasceram e são sustentáveis. O que não é sustentável, né, essa pegada do carbono, aí reside o problema da mobilidade urbana, né? Então, aqui está o nosso pai da sustentabilidade, o criador, né, o nosso John Elkington, ou em inglês, que é o criador do Triple Bottom Line, das pessoas, planetas e lucratividade, que mostrou que as empresas não deveriam só se preocupar com a lucratividade, que cuidar das pessoas e do planeta era fundamental para um crescimento sustentável da companhia, né? O nosso pai aqui, né? Assim como o Kotler está para o marketing, a Elkington está para a sustentabilidade. E o seu lançamento, né, dos cisnes verdes, o Green Swan, que é fundamental justamente essa ideia, esse mote, que precisamos então ter empresas que não olhem só para o lucro, que olhem também para a sustentabilidade. Aí os nossos traffic jam, né, que nós são aí as grandes tráfegos urbanos, que é uma grande fonte geradora, né, do gás efeito estufa. Então, tudo que as companhias automotivas, né, além das prefeituras e governos municipais, estaduais e tudo mais, fizerem para uma melhor mobilidade urbana, certamente estão reduzindo os gases de efeito estufa, o aquecimento global. Então, as montadoras, assim como a Volkswagen, são responsáveis em estudar modelos inteligentes que possam cada vez mais, né, ter essa eficiência sustentável. E não só em si próprio do seu veículo, veja a quantidade de componentes que tem um veículo, é toda a sua cadeia logística, né? Então, não só a Volkswagen em si, mas ela tem essa, né? Ela, na verdade, é uma grande gerenciadora, né, dos seus subcontratados aí, dos seus subfornecedores para gerenciar. Então, as empresas, né, fornecedoras de pneu, Bridgestone, Firestone, Pirelli, Michelin e tudo mais, são responsáveis então com essa pegada do carbono na parte dos pneus. E assim sucessivamente, imagine, são mais de 3.000 componentes para montar um veículo. Isso sem falar que alguns estão em kits ainda, né? Se formos na unidade específica, dá muito mais. Então, ela é responsável, né?
sustentavelmente falando, se ela for, então, é muito forte o escopo 2 de uma montadora, né? E em cima da sua cadeia de fornecimento, da sua cadeia logística, forçando e obrigando que seus fornecedores sejam sustentáveis, sejam ESG. Dessa maneira, a Volkswagen será ESG, assim como toda e qualquer montadora. Então, isso é fundamental. E aí mostrando, né, o novo veículo da Volkswagen, a sua preocupação já no seu site internacional de sustentabilidade, mostrando, né, que a sua pegada de carbono é cada vez menor, né? E aí o veículo é muito forte, essa relação peso-potência, né? A ideia é cada vez mais diminuir o peso dos veículos, podendo manter a mesma potência ou crescer a potência, né? Então, se você é uma relação de divisão, você diminuir, né, o seu denominador e aumentar o seu nominador, né, você vai reduzindo o peso e vai aumentando a potência, e isso faz com que essa relação seja cada vez melhor, o veículo é mais sustentável, essa que é a ideia. Então, tem que trabalhar nas duas pontas, diminuir o peso veicular e aumentar a sua potência. Aumentar a potência, certamente, é a parte de motor, e a Volkswagen, os alemães são extraordinários com isso, né? Até então, as corridas de Fórmula 1, de certa maneira, são incentivos para que se tenha cada vez mais potência, né? A Fórmula 1 vai crescendo, vai se criando restrições, e eles vão rompendo as restrições, as barreiras, para buscar maior velocidade, melhor peso-potência. Então, queira ou não, né, os amantes da Fórmula 1 e quem também não gosta muito, mas é interessante porque toda essa tecnologia da Fórmula 1 certamente vão para os veículos automotivos, então nessa parte de potência. E na parte do peso, está relacionado muito ao design e aos materiais. Né? E aqui fazemos uma conexão com as empresas tipo Braskem, a Down e outras que apresentamos, a 3M e assim por diante, foram outras, né, empresas que a criação de elementos para o veículo cada vez mais leves. Então, por exemplo, o plástico, né? O plástico ele é tão criticado, né, no seu descarte, mas o plástico de alta durabilidade, de enrijecido, né, para os veículos é fantástico, porque se você diminuir o peso potência, esse veículo terá uma emissão de gás carbônico ao longo de toda a sua vida útil menor. Então, de certa forma, a Braskem, a Dow, a 3M, etc., contribuem sendo fornecedoras, a Bosch também, já fizemos aulas da Bosch, né? Pessoal aí da Bosch e tudo mais. Então, é exatamente isso, né? Você vai diminuindo o peso veicular, criando designs também. Os designs são interessantes. Aí, o pessoal do design é muito importante para que justamente a resistência, né? Justamente na trafegabilidade do veículo, essa resistência inversa do ar, né, do empuxo e tudo mais. Então, o design veicular, os componentes tendo melhores desempenho, então, cada vez mais essa relação peso-potência, isso é sustentável, né? Trazer plásticos de alta resistência para o veículo é sustentável. Então, precisamos que a Braskem, que a Dow, que a 3M, que a Bosch façam, né, seus produtos sustentáveis de alta durabilidade, baixo peso, para que o veículo tenha esse mote, né, da relação peso-potência. Então, entenderam? Então, muitas vezes, o plástico é super importante, é importantíssimo, principalmente o plástico industrial, de alta resistência, assim por diante. Então, essas empresas são sustentáveis, é importante o desenvolvimento dos plásticos de alto desempenho, tá? Então, isso fica a conexão aí. Tá ok? Então a Volkswagen utiliza disso, plataforma aberta, o escopo 1, 2 e agora 3, falando para os seus consumidores adquirirem carros elétricos de alto desempenho com a melhor relação peso-potência para menor emissão de particulados de gás de efeito estufa. Então, isso é tudo muito importante. No seu site
temos depoimentos de pessoas falando justamente. Então, exatamente os carros sustentáveis da Volkswagen, modelos leves, pequenos, que caibam ali na área de estacionamento da cidade, evita esses grandes edifícios, garagens e assim por diante, carros elétricos com baixo consumo, energias renováveis, com um grande, então, justamente a relação peso-potência, e como tem muitos produtos, a parte do descarte, né? A economia circular, vejam aí o símbolo de uma economia circular verde, né? Da parte da logística reserva, que partes dos seus componentes retornem aos seus produtores. Por exemplo, o pneu, né? O pneu é um grande exemplo, ele é descartado de forma sustentável de uma logística verde, retornando para Michelin, para Firestone, Bridgestone, Pirelli e assim por diante. Então, muito importante também aqui na região de Americana, aqui pertinho, grandes companhias também, que serão objetos dos próximos estudos. Então, o pneu, muito importante, todos os componentes, os 3.000 SKUs aí do veículo, tendo seu retorno sustentável, inteligente no reuso, nas oficinas de desmanche, etc. Então, tudo isso é muito importante, mas o uso do combustível elétrico sendo completamente sustentável é o grande mote da Volkswagen e das empresas automotivas. Empresas multinacionais alemãs da Alemanha para o mundo, aí veja a inclusão do público LGBTQIA+, em seus motes, o arco-íris, na unidade de integração One Nation, na abertura da NFL e tudo mais, então, dos esportes, o investimento da Volkswagen, então, na inclusão e a participação no grupo é muito importante. E também a empresa de portas abertas para receber os jovens nas suas universidades e assim por diante. Então, fica aqui a dica do PMO sustentável, a Volkswagen, John Elkington, e aí as tecnologias mais interessantes, relação peso-potência, para que os veículos automotivos sejam cada vez mais sustentáveis e inteligentes. Vamos aqui abrir perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Max, seu PMO virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.